Bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate. Estamos no mês de outubro, o mês das crianças, e nós não poderíamos deixar de falar delas. E para ser muito autêntico, assim como você sabe que a gente é, nós trouxemos aqui um adolescente. O assunto hoje é escola e esporte, o caminho para formar cidadãos saudáveis e felizes. Junto com o nosso convidado especial, que é o Luigi, nós trouxemos o professor de educação física dele, porque esse assunto é extremamente relevante. O esporte para a adolescência. E nós estamos aqui também com o Rodrigo. Eu vou começar aqui à minha esquerda, pedindo para que a doutora Aline se apresente. Eu sou a Edilene, do Empório Manjericão, e estamos aqui a mais um podcast com você. Antes que eu me esqueça, já deixou o seu like? Já ativou o sininho? Já encaminhou para os amigos? Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem filho adolescente que não gosta de praticar esporte. E a gente vai te contar aqui como isso é possível com um trabalho maravilhoso que o Rodrigo faz com os alunos dele. Doutora Aline. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Vida Saudável em Debate. Eu sou a Aline, sou médica, trabalho com a endocrinologia voltada para o emagrecimento, longevidade e envelhecimento saudável que você e seu corpo merecem. Rodrigo, por favor, se apresente. Olá, eu sou o Rodrigo, eu sou professor de Educação Física do Colégio Gisane Rosati. Estou há 17 anos, vou completar 17 anos já de colégio. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, passar um pouco da minha vivência, né? Com os esportes, com os jogos, com as brincadeiras, com os jovens. Muito bem. Luigi, se apresente para os nossos espectadores. Oi, meu nome é Luigi, eu tenho 13 anos, estou no 7º ano A da escola do Gislaine, que ele é meu professor. Hoje eu vou contar sobre minha vivência do cotidiano, fora e dentro da escola, sobre o que eu faço no dia a dia. Muito bem. Mayra? Oi, gente, eu sou a Mayra, cirurgia dentista, especialista em odontologia estética, harmonização facial, odontologia ortomolecular e mãe do Luigi. Olha, estamos todos em família hoje. Rodrigo, como que a atividade física na adolescência pode influenciar no crescimento de um jovem? De inúmeras maneiras, né? Se a gente for pensar como saúde, não simplesmente ausência de doença, a gente considera um bem-estar físico, mental e social. Os jogos, a educação física de uma maneira geral, ela acaba lidando diretamente com essa questão mental, porque, por exemplo, ele tem que, quando ele, por exemplo, ele está jogando handball, vou dar exemplo de um esporte, ele tem inúmeras situações ao qual ele tem que tomar uma decisão rápida, né? Eu vou passar a bola, eu vou arremessar no gol, eu vou sair driblando, e toda ação que ele tem uma reação, né? O adversário tem uma reação. E isso já se torna uma outra reação que ele tem que ter em cima daquilo que o adversário dele teve. Social, a gente vai pensar de uma maneira bem sucinta, né? Ele está lidando com outras pessoas. Tudo aquilo que ele faz gera alguma coisa dentro da equipe dele. Ação e reação. Né? Ação e reação, mesma coisa na questão do mental, né? Por exemplo, se ele não aceita uma condição de um jogo e ele sai reclamando com todo o time dele, ele tem que analisar, será que a minha equipe ela vai receber bem aquilo? Será que eu não estou punindo a minha própria equipe porque eu vou ser um pouco mais rígido com eles, mas às vezes aquela pessoa que está na equipe dele, ela não está preparada ainda para lidar com uma crítica, né? Ela ainda está em desenvolvimento dentro desse sentido. A questão física, onde a gente desenvolve as capacidades físicas, as habilidades motoras, então é nesse sentido. Interessante. E Luigi, me conta, como que você descobriu a sua paixão por esporte, assim? Foi tendo aula de educação física, experimentando novos hábitos, novos esportes, e assim eu ganhei gosto. Tem alguma atividade física que você prefere? Que você tem maior preferência? Futebol. Futebol?
Você falou que você joga no Palmeiras. Agora conta aqui pra gente, você é palmeirense? Não. Mas quando tá jogando, vira palmeirense. Vira palmeirense. É. Aí, gente, é igual trabalhar numa empresa. Tem que vestir a camisa da empresa. Que time você torce? Flamengo. Flamengo! Flamenguista. Aí a mãe acaba virando flamenguista por tabela também. E tem que vestir a camisa do time para assistir o jogo com ele, torcer junto, vibrar junto. Básico. Gente, por isso que a gente colocou criança aqui, porque, se bem que o Luigi já é adolescente, mas assim, eles não mentem, né? Eles são espontâneos. Agora, mas aproveitando que você tá aí, como que é incentivar esporte em casa? Porque a Olha, gente sabe que é fundamental, né? sim, é assim, tudo que é atividade extra-escola, eu deixo livre para que eles escolham e decidam. Existem algumas coisas que aí eu não abro mão na educação dos meus filhos, que eu deixo claro para eles, isso é obrigatório. Por exemplo, o curso de inglês. Para mim isso é obrigatório, não tem negociação. Agora, tudo aquilo que para eles vai gerar prazer, né? Como o curso de desenho, como as atividades de atividade física, aquilo que eles querem fazer, eu apoio e vamos lá e pode fazer, tudo bem. Com algumas condições. Quando ele se interessou pelo futebol, que aí ele faz a escolinha, a academia de futebol, ele começou um pouco a... Quer falar? Não. A querer abrir mão um pouco dos estudos. Aí eu falei, olha, então agora, como eu sei que a sua paixão é o futebol, mas o pré-requisito é ir bem na escola. A partir do momento que isso estiver interferindo, não tem negociação. Aí ele falou para mim assim, mas eu com 15, 16 anos eu quero jogar na Europa. Eu falei, então agora você também vai fazer inglês. Eu falei, por quê? Você tem que ir bem na escola para ter estudo e conhecimento suficiente para ninguém te enrolar num contrato. Você tem que se fazer entender e entender o que o outro está falando. E a língua universal ainda é o inglês. Então, ok, você vai fazer o inglês e vai bem na escola? Vou. Então tá liberada, a mamãe apoia. E se você for jogar fora do país, vovó Sônia vai junto. Então tá tudo certo. Quem vai fazer comida pra mim? Vai com você. Você, né, Luigi? Então, foi o que eu falei. Tem que morar fora, é o pacote completo, inclusive fazer comida. Em casa, a negociação eram duas coisas. Era o inglês, era obrigatório, e natação. Eu falava, não pode morrer afogado. Então, assim, os outros esportes eram escolhas. Uma pergunta, Luigi. Eu lembro dos meus filhos, eles já são adultos agora, mas assim, uma hora queria futebol, outra hora queria basquete, outra hora queria natação, outra hora queria luta, outra hora queria skate, outra hora queria... Cada hora tava mudando. Eu falei, gente, eu não aguento mais mudar vocês. Era música, Isso é comum nessa faixa? Totalmente, porque eles estão na fase de experimentar. Então é normal. Até pegar gosto por alguma coisa em específico, é interessante que passe por diversas modalidades, né? E outra também, você aumenta o repertório motor daquele jovem. Então é interessante que passe. Até encontrar algo que nem ele, no caso, encontrou o futebol. Ele se achou dentro do futebol, é aquilo que ele quer, aquilo que ele vai seguir como uma atividade física, ou se for pensar em algo a longo prazo mais profissional, mas ele se encontrou. Talvez ele gostasse muito de futebol por assistir na televisão. Os ídolos deles estão nas equipes, né? Estão na televisão. Às vezes, quando ele fosse jogar, talvez, ou seguindo as regras de uma escola de futebol, não é isso que eu quero. Vou tentar fazer outra coisa, vou fazer natação. E às vezes se encontra na natação. Então é absolutamente normal passar e até eu acho que é... Porque muitas vezes alguns pais chegam e falam para mim, mas ele não sabe o que ele quer. Ele fica 2 meses numa determinada modalidade, isso. 2 meses em outra, e eu falo, não, deixa, é natural isso, até ele encontrar, porque não adianta ele querer fazer, você entrou, que nem
Entrou no balé, vai ter que continuar no balé, porque eu tô pagando, eu já comprei a roupa. Era exatamente isso que eu falava. Poxa, É. futebol vai chuteira, vai roupa, vai não sei o quê. Aí vai pra judô, vai kimono, vai não sei o quê. Aí vai pra natação, aí eu de uma natação. Eu falava, gente, eu vou montar um brechó aqui de coisa que vocês não deram continuidade para vender, porque também tem um investimento da... Sim, isso é um fato. Não, né? eu não tô reclamando, eu só tô falando que eu achei que fosse só os meus, mas não é. Mas falando normal. de outros Totalmente normal. esportes também, ô Luigi, você pratica outros esportes, né? Além do futebol, lógico, tem educação física dentro da escola, que na minha época, eu não sei se continua assim, tinha um mês do vôlei, um mês do handball ou bimestre, ia mudando, da corrida também, na minha época tinha corrida, eu não sei como é que é essa programação na sua escola, mas eu acredito que tenha todos os futebol, handball, vôlei, mas tirando a educação física das escolas, além do futebol, eu já sei, mas conta pra eles o que mais você faz. Eu faço vôlei. Vôlei? Do Sub-13, com ele, que ele me dá aula toda terça, 1h da tarde. E sobre o que você tinha falado dos meses, de um mês de futebol, outro dia do basquete, ele tá fazendo isso agora, que é tipo, quinta-feira, vôlei, e terça vai ser um esporte diferente, tipo handball, semana 1. Aí semana 2, quinta vôlei e terça basquete. Entendi. E você também faz alguma outra atividade física que você começou Conta. agora há pouco? Academia. Academia, musculação? E... qual que é o nome do? Você faz a parte de cardio, Isso. preparo para explosão, que aí já é um treinamento que o personal dá para ele, pensando no desenvolvimento dele como jogador de futebol, né? E toda a parte, inclusive o personal dele é o Cadu, né? Daqui que fazia o podcast com a gente. E então o Cadu faz esse trabalho com ele. Uma vez na semana trabalha cardio e explosão, direcionado ao futebol. E uma vez na semana também faz a parte de fortalecimento muscular. E vale lembrar que, assim, adolescente pode, sim, fazer musculação, né, Rodrigo? Mas precisa estar acompanhado de um profissional, porque é uma fase de crescimento, desenvolvimento ósseo, não é isso? Teoricamente, assim, a menina ela pode começar a puxar um pouco mais cedo do que o menino, porque ela para de crescer antes, né? Vou contar um caso de quando eu era um pouquinho mais velho que ele. Final dos anos 90, início dos anos 2000, começou a ter aquele boom das academias, né? Começou a ter um grande investimento, começou a ter muitas academias, e eu estava acho que com 16, 17 anos, vou fazer academia, né? Mas não tinha essa preocupação que se tem hoje com o profissional, né? Um profissional dando aula, né? E eu lembro que eu fui numa academia, que era uma academia simples, não era um profissional formado, fiquei sabendo depois, quando eu fui fazer faculdade de educação física, tudo. E ele era o exercício do leg press, né? Que você tem que empurrar o peso para cima, né? Você tem que fazer força contra a gravidade, no caso. E eu era muito magro, né? Perna bem fina, tudo, né? E aí o professor, ele falava, olha, põe mais peso aí, põe mais carga, senão você não vai se desenvolver nunca. Mas eu aguentei 2 semanas, meu joelho estourou, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão, né? Da carga que está sendo posta para esses jovens, né? A menina, ela pode um pouquinho antes pegar um pouquinho mais por causa que ela para de crescer, então não tem mais aquele desenvolvimento do crescimento. Agora o menino um pouquinho mais para frente. O ideal é que seja mais voltado para condicionamento físico mesmo. Que é o que a gente está fazendo. E os adolescentes cada vez mais estão querendo começar mais cedo, né? Porque tem toda essa coisa com o corpo. Então, realmente, fico alerta, a atividade física é fundamental, mas precisa sempre ser dirigida a um bom profissional. E, Rodrigo, a gente sabe que trabalhar com criança não é uma tarefa fácil, né? Às vezes a gente não aguenta 2 em casa, né? Que dirá 30, 40. Conta pra gente um pouquinho curiosidade, assim, o seu dia a dia para poder lidar. Porque, assim, você tem que ter empatia deles, eu imagino, mas você também tem que ter uma autoridade ali
né? Porque afinal quem manda ali é você. Como que é essa sua dinâmica no dia a dia? Como botar a ordem nessa mão? Porque eu... Não sei, mas que ele é um dos mais queridos da escola, ele é. Eu tenho várias clientes lá na loja que estudam, né? Porque o colégio da loja é bem próximo. E eu já ouvi falar, não te conhecia pessoalmente, mas você é famoso, conhecido você é também. conhecido. Eu fico surpreso. Não, o pessoal comenta, quando fala em educação física da criançada, eles gostam bastante de você mesmo. Não é rasgação de seda, mas a gente ouve isso mesmo. Eu acho que o principal é tratar com respeito, tá? Não é porque eu sou professor que eu vou faltar com respeito com ele. Então, tentar, não é sempre que a gente consegue, né? Porque, às vezes, a gente falando assim, as pessoas de fora, às vezes, pode ser que tenha a impressão que é o... Mundo perfeito. Que é um mundo perfeito, que parece aqueles folder que vende apartamento, todo mundo dando risada, um jogando Margarina, bola com o né? outro. Propaganda de margarina. E não é assim. Eles brigam, eles discutem, são culturas diferentes, uns mais competitivos, outros não são competitivos, e todos em desenvolvimento. Então, esses dias mesmo, eu estava conversando com uma turma, uma diferença eu não cobro nível técnico na aula de educação física. A educação física ela não está para cobrar nível técnico, tá? Mas, por exemplo, é uma sala que eu tenho uma diferença muito grande, que eu estou com um projeto de vôlei esse bimestre com eles, né? Os alunos que sabiam jogar, jogavam muito bem, e alguns com muita dificuldade. Então, sentei com eles para conversar. Falei, você tem que ter empatia por aquele que é competitivo, que ele ainda não entende que você não consegue realizar o que ele consegue. Ele está em desenvolvimento ainda. Do mesmo jeito que você tem que entender que aquele colega que está com dificuldade, às vezes ele não se mexe, não é porque ele é preguiçoso, é porque ele tem medo de errar e de se frustrar e frustrar outras pessoas da equipe dele, inclusive você. Falei, ele também está em desenvolvimento, ele está começando a criar uma estrutura que suporte uma crítica, esse tipo de situação que acontece numa aula de educação física, é absolutamente natural isso, né? Mas o principal é que é com respeito, evitar de falar alto, é tentar falar num tom de voz adequado, porque aí eles conseguem assimilar melhor. Porque, por exemplo, na idade do Luigi, se eles aprontam lá na aula. Se você chega numa situação, você já chega gritando com todo mundo, é natural da faixa etária dele te responder da mesma maneira. Os hormônios estão batendo aqui. Né? Aí, ou seja, você está jogando gasolina num incêndio, né? Então, fala, não faça mais isso, tem mais pessoas aqui, pode machucar alguém, Isso não foi legal, né? Isso não foi legal. Professor, não sei o quê. É o meu trabalho, faz parte do meu trabalho, e isso é uma frase que eu uso bastante com eles, é o meu trabalho, faz parte do meu trabalho conversar com você sobre isso. Eu costumo ter não que dá certo sempre, não existe isso, não tem uma receita que fale, olha, sempre que você fizer isso vai dar certo, mas eu costumo ter um saldo mais positivo quando acontece dessa maneira. Mas eu acho que é esse tipo de conduta do Rodrigo que cativa tanto os alunos, faz ele ser tão querido sim, né? Que você, nossa, surpresa. Mas que faz ele ser um profissional tão querido entre os alunos e, principalmente, você tem o respeito deles. Então, você sabe como se impor, falando na linguagem deles, entrando na mesma sintonia, e isso faz com que eles te respeitem. Que bom. Falando em respeito, disciplina, o esporte traz muito isso, né? Quando começa a fazer desde jovem, o judô, jiu-jitsu, o futebol, porque você tem hora para entrar, hora para sair, tem as regras também. Então, isso acaba refletindo também na vida fora do esporte, né? No dia a dia dessas crianças. Então, trazer isso para a disciplina dos estudos, a disciplina dentro de casa com os pais, os avós, a disciplina de ter horário para entrar, horário para sair, porque ele não pode chegar atrasado, por exemplo, no jogo que tem um amistoso, por exemplo, Palmeiras, se você chegar atrasado, você não entra mais. Disciplina, foco, eu acho que o esporte traz todos esses benefícios, né, Rodrigo? Sim, e fora a questão
que a Aline colocou, também tem para você ter um rendimento melhor, não adianta você treinar e você não se alimentar bem, você não dormir. Às vezes tem casos de jovens que vão dormir 3 horas da manhã para estar no colégio na primeira aula às 7 horas. Isso é científico, você perde rendimento, porque se você não descansou aquilo que é necessário. Então você traz, na verdade, o esporte, não só o esporte, a dança, a luta, ela acaba trazendo, ela acaba sendo usada como uma ferramenta para você levar para a sua vida, né? É isso. Eu tenho até um exemplo, uma das meninas que trabalha lá na loja, o filho dela foi fazer uma competição de luta esse final de semana. Aí ele passou no sábado na loja, a gente estava quase fechando umas 5 horas, e luta, né? Você tem ali um peso, porque é a categoria e tal. Ele não tinha comido nada durante o dia, porque ele queria manter no peso para lutar. Aí eu disse para ele, eu falei, se você não comer nada, você não vai lutar amanhã. Porque você vai passar mal, porque a hora que você ingerir algum... Ele falou, não, eu vou esperar pesar, depois que eu me pesar amanhã, que a luta seria no domingo, aí eu vou comer alguma coisa. Eu falei, você vai passar mal, você está 24 horas sem comer. Você não vai conseguir lutar. E aí a mãe ficou preocupada, ligou pro treinador, o treinador foi lá e deu uma chamada nele, falou, não, cara, você tem que comer, você não vai virar 24 horas para poder manter o peso. Então, às vezes tem essa coisa do jovem, na ânsia de querer atender, ou de querer praticar o esporte, ou de não querer errar, acabar fazendo alguma coisa que é completamente contra as regras, né, saudáveis. Não comer antes de Ficar 24 horas sem comer antes de uma competição é loucura, né? Ele perde o Ele é rendimento. jovem, ele não tem 13 igual o Luigi, mas ele tem 18, acabou de fazer 18 anos, então perde totalmente. Mas há um equilíbrio. É um equilíbrio. É um equilíbrio. Se eu não me alimento bem, eu vou ter um problema de rendimento. Por exemplo, não estou ingerindo água durante o dia. Vou tomar refrigerante, não estou ingerindo água. Você precisa hidratar o seu corpo, né? Isso tudo, se o objetivo final for o rendimento, se você não dorme, isso vai atrapalhar na sua alimentação, porque onde você tem que tomar o café cedo, você levanta mais tarde, você vai tomar o café muito tarde. Enfim, é tudo um equilíbrio, tudo é um equilíbrio, né? E para esporte é fundamental. Né? Para esporte é fundamental. Já que a gente está falando em equilíbrio, vamos falar dos nossos patrocinadores. Porque, gente, para fazer contabilidade médica tem que ter muito equilíbrio nessa vida, né, Aline? Muito, muito, porque a contabilidade médica é complexa. O médico trabalha em hospital, consultório, particular, pessoa jurídica, mas eu tenho a solução para você que é médico ou da área da saúde. O Pavão Contabilidade, especialista em contabilidade médica e que vai te ajudar aí a abrir empresa, a pagar os impostos, imposto de renda, e ele tem um recadinho especial para você. Produção? Olá, podcast Vida Saudável em Debate, tudo bem? Eu sou o contador Matheus da Pavão Contabilidade Médica e passo a deixar um recado para você médico ou profissional de saúde que está com a vida burocrática. Está precisando reduzir seus impostos, abrir sua empresa médica, resolver burocracias com hospitais? Entre em contato conosco. Nós da Pavão Contabilidade Médica estamos à disposição para ajudá-lo e resolver todos os seus problemas. Aguarde seu contato. Pavão Contabilidade Médica, eles são meu contador desde que eu me formei. E eu recomendo Pavão Contabilidade Médica. Obrigada, Pavão Contabilidade. Agora nós temos um novo patrocinador, que é a Agni Alimentos. A Agni faz comidas congeladas, as famosas marmitas. Eu não sei se no Brasil inteiro é marmita, mas aqui em São Paulo a gente fala marmita, né? E ela tem um equilíbrio nutricional que é bem importante. Então, às vezes você fala assim, eu tô na correria, não tenho tempo de fazer comida, vou pedir um fast food. Você vai pagar o dobro no fast food para comer uma comida que não é saudável. Então, se você tiver aquela marmitinha ali na geladeira pronta e você só colocar no micro-ondas para aquecer ou no forno, é muito mais saudável. A gente vai passar um vídeo, vocês vão ver onde esse alimento é preparado. É numa fazenda, é incrível. Só a energia que vem nesse alimento já está valendo a pena. Produção, pode passar o vídeo, por favor.
Pessoal, esse é o lugar onde é produzido o alimento, dentro de uma fazenda. São alimentos ultra congelados que mantêm até 90% as vitaminas daquela preparação. Então, você está consumindo o alimento na íntegra, sem conservantes. E você compra essas marmitinhas lá no Empório Manjericão. Eu já comprei as minhas e tô consumindo e tô amando. Vocês não podem perder. Olha que ótimo, um testemunhal aqui para vocês. Gente, Rodrigo, antes do Rodrigo, vou perguntar para o Luigi. Luigi, o que você acha que o esporte te ajuda nas decisões diárias e no teu desenvolvimento na escola? Você acha que contribui? Você acha que melhorou depois que você começou a fazer esporte? Como que você vê isso? Não? Entendi. Não entendeu? Você, sua mãe comentou que você só fazia na escola e você decidiu fazer agora o futebol, que você está jogando pelo Palmeiras e você quer ser jogador no futebol. Você acha que fazer mais esporte melhorou o teu desempenho na escola? Você acha que é ok? A disciplina. A disciplina. Melhorou bastante. Antes de eu fazer futebol, eu não tinha como é que fala? Uma certeza do que eu ia fazer quando me formar. Aí agora, quando eu comecei, eu já tenho o meu veredito, que eu vou querer ser jogador. Que legal. E aí, como minha mãe falou, se eu querer fazer isso mesmo, eu tenho que ir bem na escola. Antes, minhas notas eram baixas, eu tirava, sei lá, 5 com consulta e artes. E não é brincadeira. Aí agora, eu tô tirando notas boas, minha menor nota foi 4. A maioria foi acima de 8. Parabéns, parabéns. E a gente sabe, né, Rodrigo, que o esporte, ele traz esse desenvolvimento cognitivo, né? Porque a gente vê esporte só como para cansar a criançada, físico, e não é, né? Não. Até comentei um pouquinho no começo na questão do handball, né? Isso você tem inúmeras situações durante uma partida, durante uma atividade, ao qual você tem que tomar uma decisão, né? Isso faz com que você, raciocínio lógico, que você desenvolva o seu raciocínio lógico, né? Outra coisa que é importante também eles, através do esporte, eles conhecem os limites, né? Isso dá mais confiança, tá? E você, uma pessoa confiante, você tem mais capacidade para estudar, você se sente mais apto para fazer as coisas mesmo do dia a dia, né? E tudo está sempre entrelaçado, no caso. Não dá para separar, né? Você se sente mais confiante, né? Isso é muito importante. Até, por exemplo, fugindo um pouco da questão do esporte, no 5º ano, quando ele estava no 5º ano, eu fiz uma atividade muito simples de dança, ao qual eles tinham que criar uma coreografia, né? Mas muito simples mesmo, para apresentar no final da aula. E ele não quis. Ele falou, não, isso não é para mim. E aí, no final do 5º ano, eu conversei com a Mayra, né? Ela perguntou, e aí, como que ele tá? Ela sempre pergunta, né? Eu falei, olha, ele é um ótimo aluno, ele participa de tudo, ele é dedicado, ele é respeitoso, mas ele, na questão da dança, eu senti que ele ficou meio de lado, que ele travou. No ano seguinte, eu fiz um projeto de dança com eles, ao qual eles criaram uma coreografia. Aí eles ensaiaram, foi mais de um mês, assim, e ele foi e apresentou. Eu tenho certeza que, quando passou essa situação, é um desafio que ele venceu. Então, assim, ele acaba se tornando uma pessoa mais confiante, tá? Mais persistente. É que tem que experimentar as coisas, né? Uma outra coisa que eu percebi, e aí o Lu pode, inclusive, falar a respeito de lidar com as emoções. E há tempos atrás, era muito difícil, e eu acredito que chegou a testemunhar algumas vezes, quando ele perde, né, em lidar com as emoções quando perde um jogo. Uhum. E hoje eu percebo, né, Lu, que você consegue lidar melhor com essas situações também, né? Uhum. Por exemplo, que nem você mesmo falou, que a gente veio conversando no caminho,
a respeito de como Inter- que você lida com essas situações. E você, inclusive, deu exemplo. Do Da futebol. Eu tento, no máximo, esquecer a situação e pensar em uma coisa positiva. O exemplo que eu dei no carro foi Interclasse desse ano. Eu fiquei triste por ter perdido, mas fiquei feliz porque 3 amigos meus ganharam Interclasse também. Então, é bacana isso, É né? eu aprender, que é uma característica do esporte, né? Você perde e você ganha, que é assim a vida, né? A hora que a gente sai da escola, a vida é Ninguém exatamente gosta isso. de perder, né? A Ninguém gente gosta fica de perder. chateado, mas a gente começa a aprender a lidar com essas emoções. E também a gente começa, que nem o Luigi, olhar o próximo, porque eu perdi, mas o próximo O meu ganhou amigo. e A você... empatia que a gente A falou, né? empatia e comemorar com um amigo, né? É. Então, isso o esporte traz. Fora os diversos benefícios que o esporte traz aí, melhora sono, melhora rendimento, melhora a disciplina, vários benefícios aí o esporte na criança. E trazendo algo do infantil, do adolescente, é interessante ter esse incentivo tanto dos pais como do professor e dentro da escola, porque é um adolescente que vai crescer com essa mentalidade de querer continuar a praticar esporte. Então, o querer começa na infância a praticar esporte, para quando virar um adulto, o adulto continuar praticando, seja a musculação, seja o futebol, seja a dança, o pilates, yoga, aquilo da sua preferência. Vocês sabem que o meu queridinho é a musculação, que todo mundo, os adultos, deveriam praticar sim musculação. Mas o incentivo começa muito na escola e dentro de casa, né? E tem uma outra coisa, essa geração é a geração do celular e do videogame ficar trancado dentro do quarto. Então, esse é mais um fator que me leva a incentivar. Quer ser multiatleta, quádruplo atleta, quer fazer todas as atividades? Eu incentivo, porque está saindo do quarto. Está se envolvendo com outros jovens. Sociabilizando, né? E se ele não está nas atividades extras dele, tá no celular ou então tá no videogame. Então, tudo que a gente puder incentivar dessas atividades em grupo e fora do quarto. É verdade. Aí tem pesquisas que indicam que, assim, quando um adolescente pratica esporte de uma forma mais intensa nessa faixa que ele tá, se torna um adulto muito mais ativo. Quando você tem um adolescente que não faz nenhuma prática de atividade física, ele vai se tornar um adulto mais sedentário. E aí vem todos os problemas que a gente tem falado aqui: obesidade, diabetes, hipertensão, porque essa pessoa não foi educada para ser um praticante de esporte e não vai levar isso para a vida. E aí a gente também fala do exemplo da família, que também não adianta botar a criança para fazer 30 esportes se eu também não faço. Então é importante que a família esteja espelho, envolvida em né? todo o processo, é o espelho. Isso é fundamental. E trazendo para essa parte aí de doença, obesidade, diabetes, enfim, infelizmente, cada vez mais a gente está tendo casos de crianças obesas. E cada vez mais crianças e adolescentes se tornando diabético. Então, precisa ter esse trabalho, conscientização dentro de casa e também na escola. Porque na escola, eu acredito que existe ainda, infelizmente, agora, por causa da mídia e tudo mais, então acabou um pouco essa história do bullying, das brincadeiras, mas eu sei que ainda existe. E dentro da escola, infelizmente, o aluno que tem uma obesidade, às vezes tem dificuldade aí de correr, de praticar o esporte, tem as suas limitações. E os alunos também, alguns não têm a empatia de trazer ele para dentro daquele círculo lá para jogar e se adaptar ao limite dele. Acontece isso dentro do colégio, ou não necessariamente dentro do seu colégio, ou alguma situação que você já passou? Olha, quanto à questão da obesidade, não é uma prática comum. Pelo menos, talvez até eu esteja dentro de uma bolha lá. Não tem muito essa questão. A maior dificuldade mesmo de estimular eles
é aquele aluno que ele tem dificuldade de realizar a atividade, mas muito por questões técnicas. Não, torna a dizer, eu não cobro nada técnico, mas o aluno muitas vezes ele não se sente, ele pensa que não é apto a fazer aquela atividade. Aí é uma conversa que tem que ir, vamos lá, ó, fica só um pouquinho hoje, você vai e tenta um pouquinho mais depois, né? Que foi o caso do Luigi, que no primeiro ano não quis dançar e no segundo ano, no quinto ano não quis dançar e no sexto ano apresentou a dança. E apresentou para a família inteira, né? Porque quando a gente vai de caravana, né? E fica na torcida de bandeirinha, né, Luigi? Passa a maior vergonha, conta pra gente. Mas do quinto ano foi uma aula de educação física. O sexto foi para ganhar ponto. Tá vendo? Então pra Tem ganhar incentivo, ponto, tem dançou. incentivo, Não tem problema. Não tem problema. Mas problema dança nenhum. não é a sua Especialidade. Não é seu hobby. Não gosta de dançar. Mas é divertido o ensaio, Luigi. De Dá pra dança. dar umas risadas. Dá pra dar umas risadas, é divertido. É engraçado. É engraçado, né? Então vale a tentativa. Mas eu acredito que a satisfação quando viu o trabalho pronto É e muito apresentar, eu acho que tira um peso, porque eles ficaram muito tensos. Era a primeira vez, né? E foi logo pós-pandemia, né? Então, eles estavam muito tensos. Eu acho que a hora que foi aqueles 2 minutos, talvez 2 minutos e meio mais longo da vida vida deles, escolar deles, né? E eu acho que essa satisfação de, eu não gosto, mas eu tenho compromisso, eu vou fazer, não importa que seja para nota, eu vou fazer, mas eu vou fazer bem feito. Eu acho que é válido também, não tem... Isso eu converso muito com os meus alunos. É impossível que todos gostem de tudo que será passado, que será desenvolvido, que será trabalhado. Mas vocês têm um compromisso comigo. Eu não gosto de atividades de atletismo, não gosto de correr. Tá bom, mas faz o máximo que você puder dentro do seu limite, óbvio. Porque você tem um compromisso do mesmo jeito que eu tenho um compromisso com vocês. Não importa se você gosta ou não gosta. Na vida, você não vai fazer só o que você gosta. Muito pelo contrário. Muito pelo o que você contrário. gosta é o que menos você vai fazer. Você vai fazer. Então, assim, é um reflexo para a sociedade mesmo, né? Tá vendo como o convidado foi certeiro? O convidado foi certeiro. Eu acho que essa geração, né, que a Mayra estava falando que é dos celulares, do computador, você dá aula faz tempo, eu não sei se você sente essa diferença ou não, mas hoje para eles é tudo muito imediato, né? E esporte não é imediatista. Esporte é muito treino, né? evolução, exatamente. Né? E a gente vem de uma geração que quer tudo na hora. Exato. Isso eu posso falar porque eu peguei a geração, que nem eles já nasceram com o celular na mão. É diferente de nós. Já nasceram tirando selfie, né? Já nasceram, né? Mas eu peguei também, eu peguei uma parte de aula sem que você tenha um mundo na sua mão ali no celular. Eles são imediatistas mesmo, faz parte dessa geração. E muitas vezes criam um nó na sua cabeça. Será que eu tenho que seguir esse caminho deles ou não? Porque será que eu não tenho, né? será que eu não tenho que segurar um pouco esse imediatismo deles? Opa, vamos lá, que nem esse bimestre foi um projeto de vôlei ao qual ele explicou. Tem aluno que na terceira aula de vôlei já vôlei de novo, mas calma, apesar de eu não cobrar técnica, a gente tem um objetivo que é um interclasse, que eles adoram o interclasse, né? No mês que vem, que é interessante que tenham mais alunos querendo participar. E para isso você tem que desenvolver, você tem que fazer pelo menos uma vez na semana, você tem que fazer uma aula. Não que gente que vai cobrar um atleta, não é isso. A educação física ela não quer cobrar atleta de maneira alguma. São vivências. É esse o papel, né? São vivências, são passar diferentes vivências de esporte, de jogos, enfim, né? Mas eles são na terceira aula já, dos pequenininhos. Eu dei basquete no mês passado. Na segunda aula, que foi assim, uma de basquete, uma de alguma atividade que seja relacionada a basquete ou que não tenha nada a ver para dar uma quebrada. E na semana seguinte, porque são 2 aulas na semana, na segunda de basquete, mas basquete já foi. Eu falei, mas eu expliquei para vocês que é um projeto que vocês estão fazendo para, né, e não que o objetivo seja com os pequenos trabalhar o basquete, mas trabalhar
as capacidades físicas, Desenvolvimento. habilidades motoras que o basquete pode trazer, né? Adaptando as regras, cada um de acordo com a sua faixa etária, não o basquete propriamente dito. Eu fujo muito dessa parte técnica dentro da educação física. Eu manipulo bem as regras, assim. Então, por exemplo, o basquete do 3º ano dos pequenininhos, eles não podem quicar a bola. Ah, mas por que não? Porque a chance de ter um acidente é muito grande, que eles abaixam a cabeça e vai. Então, é o passe e tentar fazer a cesta. No 5º ano, aí eu já soltei um pouco mais, já pode driblar, já... Mas, enfim, você vai adaptando de acordo com a faixa etária. Mas eles têm essa coisa imediatista. Toda aula tem que ser uma coisa diferente e não é assim que funciona. Haja esporte, né? Não tem nem A gente como, né? sabe que tem muito, diga a Olimpíada, mas haja esporte. Rodrigo, a gente está encaminhando para o final, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Obesidade infantil é uma questão de saúde pública, a gente sabe disso. E queria te perguntar qual é o papel da escola com a educação física para essa adolescência, a gente está falando aqui do Luigi. Como você vê o papel da escola? O de informar, de criar mecanismos para que eles pratiquem esporte, tá? O informação, aí a gente volta naquela questão do equilíbrio, tá? Não adianta o aluno ele fazer a educação física, ele se esforçar, mas ele não tem uma boa alimentação, ele vai jantar 10 horas da noite, ele levanta tarde, muito tarde, tem uma rotina de levantar tarde, ele quebra todo o sistema dele de alimentação, que tem que ser regrado, né? Aluno que dorme pouco, porque se ele dorme pouco, ele acaba não conseguindo desempenhar o melhor papel dele dentro de uma atividade física. Mas eu acho que é isso, é de informar, tá? E oferecer mecanismos para que ele pratique o esporte, né? Pratique o esporte não, pratique a atividade física, senão o esporte a gente acaba limitando muito. Pratique a atividade física. Ótimo. Estamos caminhando para o nosso final do nosso episódio, que foi uma delícia. Eu vou pedir para a doutora Aline fazer as considerações finais e depois eu vou na sequência com vocês. Muito obrigada por ficar com a gente até agora. Se você tem filhos, sobrinhos, conhece aí alguma criança ou adolescente, incentive a praticar alguma atividade física. Esse incentivo começa na infância, para ele crescer um adulto saudável e ter uma longevidade, que eu tenho certeza que é o que você quer também. Rodrigo, suas considerações? Gostaria de agradecer o convite de vocês, tá? Fazer um apelo para as pessoas que estão em casa que pratiquem atividade física, tá? Que estimulem, que não cobrem, por exemplo, de uma criança pequena rendimento, porque aquela criança talvez ela, na segunda vez que ela perder, ela vai falar, e o pai chega de uma maneira muito autoritária em cima, talvez vai desestimular e não está ainda na fase de, não tá na fase dessa cobrança. O interessante é que eles se desenvolvam e que vire um hábito, como a doutora falou. É mais fácil a gente criar o hábito vindo da infância para a fase adulta do que começar na fase adulta. Tá? Obrigada, Rodrigo. Luigi, suas considerações? Eu quero Recado. agradecer o... Desculpa por ter te cortado. Imagina. Eu quero agradecer o convite e é isso. Algum recado para os seus amigos? Pratique esporte. Muito boa. Mayra? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Meu recadinho é: incentive, estimule os seus filhos a praticarem atividade física. Não os obriguem. E pratique junto. Vejam com eles aquilo que eles realmente gostam e se interessem. Estimule isso, mostre o quanto isso é bacana, isso é legal, tanto para ele quanto para você. Muito obrigada mais uma vez por estar com a gente aí do outro lado da telinha. Aguardo vocês semana que vem. Um beijo grande. Pessoal, vamos aproveitar o mês das crianças. Em vez de levar a criança para comer naquele fast food, aquele hambúrguer que você sabe que não faz bem com a batata frita e o refrigerante, pega essa criança e leva para um parque, leva para fazer uma brincadeira ao ar livre, leva para ter esse contato com a natureza, depois vai consumir um alimento, um piquenique, olha que legal, leva
para coisa natural. E lembre-se, se você não dá o exemplo para o seu filho, para o seu sobrinho, é muito mais difícil dessa criança ter amor pelo esporte. Não deixa de deixar um like pra gente aqui, porque é importante, porque o YouTube vai entregar isso para mais pessoas. Manda para os amigos, manda para os filhos, cuidado com nora, né? Às vezes você manda isso, mas pode mandar para todo mundo, porque essa informação que a gente abordou aqui é extremamente importante. Agradeço a presença de todos, do Rodrigo por ter aceitado, do Luigi por estar aqui com a gente, e nos vemos a semana que vem. Tchau, gente! Tchau, Até mais. gente.